necessário que rasguemos aqueles punhos de rendas que às vezes faziam um entrave, às vezes retiravam de nós aquela vontade de mudar, para que nós possamos chegar a algo melhor para a justiça. E eu tenho visto, São Paulo tem caminhado a passos largos. Ainda hoje nós comentávamos, eu e o desembargador Paulo Dimas, sobre projetos importantes para o judiciário do seu estado, Minas Gerais da mesma forma, e é com esse tipo de diálogo, ouvindo a sociedade e debatendo entre nós, magistrados de outros estados, é que nós vamos buscar as soluções adequadas para que possamos dar uma justiça melhor para a sociedade brasileira. Doutor Paulo, o doutor Nelson quase que exauriu o tema de como é importante dotar o magistrado de uma rede de assessoria eficiente, de infraestrutura, de um computador moderno, várias. Como que a gente consegue fazer isso, doutor, num estado onde o orçamento, uma vez mais, vem com um corte de 40%? Veja, a grande dificuldade de São Paulo, em primeiro lugar, é o seu gigantismo, né? Nós temos um problema muito sério aqui de número de demandas muito superior à estrutura disponível, né? Então, a forma de corrigir isso é dar ao Judiciário de São Paulo, à Justiça Estadual de São Paulo, um orçamento adequado, né? Nós temos nos batido por uma autonomia financeira que está consagrada na Constituição, mas que ainda não é a realidade, porque nós dependemos de uma confecção orçamentária que passa pelo Executivo e passa pela Assembleia e, como você colocou, recebe cortes, né? E isso faz com que a nossa estrutura acabe patinando e não consiga dar o atendimento, a prestação do serviço judiciário que nós precisamos dar ao povo de São Paulo, que merece realmente uma justiça mais ágil, mais célere. Nós temos problemas aí na área de informatização, que ainda não é totalmente adequada, né? Nós precisamos tender aí para realmente tirar do papel da lei o processo informatizado, o processo eletrônico e tornar isso uma realidade. Nós já temos algumas experiências, alguns fóruns regionais nesse setor que funcionam muito bem, né? Mas de qualquer maneira ainda nós temos aí uma carência de 2 a 3 mil escreventes pelo menos no estado de São Paulo, alguns falam até em 8 mil escreventes, né? Nós temos carência de juízes, né? Os concursos não conseguem recrutar o número suficiente, adequado de profissionais preparados para a magistratura. Então nós temos aí, não temos unidades judiciárias adequadas, porque com o número de municípios e de comarcas que nós temos que manter uma estrutura funcionando bem, e faltam prédios, faltam, como eu disse, estrutura de servidores, né? Então nós precisamos melhorar muito, avançar nisso. Doutores, eu vou pedir licença para os senhores, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com Frente a Frente com a Justiça, nessa oportunidade reunindo Minas Gerais e São Paulo para um bate-papo muito descontraído e muito importante para magistrados e para a sociedade. Dr. Nelson Messias, bloco anterior abordamos aí vários aspectos pontuais importantes, né? Em especial autonomia financeira, caráter nacional da magistratura e também toda a infraestrutura para combater essa morosidade. E o senhor abordou um tema que eu gostaria de aprofundar um pouco mais, que é essa alteração legislativa que se faz necessária para também diminuir essa morosidade. Uma parcela de culpa reconhece-se, cabe ao Poder Judiciário por conta dessa deficiência estrutural, mas há uma outra parcela, talvez até maior, que decorre de um sistema legislativo arcaico, leis remendando outras leis. Doutor, aqui em São Paulo houve num caso muito triste, né, doutor Paulo?
foram os atentados praticados por uma facção criminosa, a Pamages liderou a sociedade naquele instante, trazendo juristas, não só do próprio Poder Judiciário, mas da advocacia, do Ministério Público, e propôs ao Congresso Nacional determinadas reformas da legislação penal, de execução penal. O senhor acredita que essa postura proativa do magistrado, que, usando o termo que o senhor bem empregou, ausculta a população, depois leva para o legislador, essa postura proativa, ela deve ser a tônica do juiz moderno? Claro. Veja bem, nós temos um modelo de execução penal que é exemplo para o mundo, que é a Associação de Proteção e Assistência ao Condenado. Este é o único modelo em que a sociedade participa diretamente do cumprimento da pena, porque a pena nós temos o caráter preventivo e ressocializador. Se nós não tivermos como meta esse terceiro item do caráter da pena, que é o ressocializador, num país onde não há prisão perpétua nem pena de morte, e o máximo de pena que se cumpre é 30 anos, esse indivíduo vai voltar para a sua sociedade pior do que entrou. E a Associação de Proteção e Assistência ao Condenado, que hoje está sendo implantada em Minas Gerais, é um modelo de sucesso para que a sociedade brasileira tenha uma referência do que isso representa. No sistema convencional, o índice de reincidência é em torno de 80% a 85%. No modelo apaquiano, o índice de reincidência é de 7,5%. No sistema convencional, o preso custa para o Estado em torno de R$ 1.600 a R$ 1.800. No sistema apaquiano, custa em torno de um salário e meio, porque o indivíduo trabalha, o indivíduo tem a sua dignidade respeitada e ele paga pelo que fez. Esse é um exemplo típico, um exemplo clássico de que podemos, nós, magistrados brasileiros, buscar alternativas para que possamos melhorar o judiciário. Mas para que você não deixe sem resposta uma sua indagação sobre o processo legislativo. Um exemplo claro que foi alterado agora no mês de agosto. O protesto por novo júri, que é um recurso genuinamente brasileiro e que deveria ter sido abolido depois de 1830, depois do Código do Império, porque naquela época havia pena de morte e prisão perpétua. Acabou-se com a pena de morte, com a prisão perpétua, o protesto por novo júri já deveria ter sido abolido. 170 anos depois é que foi abolido o protesto por novo júri. Então, infelizmente, nós estamos caminhando contra o tempo no sentido de melhorar o nosso ordenamento processual para que possamos agilizar mais a justiça e diminuir os recursos procrastinatórios. Doutor Paulo, aqui a Pamages, nessa esteira que o doutor Nelson abordou da Amages, a Coirmã, em Minas Gerais, ela também serve como um braço político do Poder Judiciário, como interlocução necessária do associado com a cúpula do tribunal, também presta muito serviço para a sociedade. A gente tem aí inúmeras campanhas, primeiro algumas deflagradas pela MB e imediatamente encampadas pela Pamages. O senhor acredita que essa proximidade com o cidadão, do juiz que, como bem disse o doutor Nelson, sai dos gabinetes agora e vai de encontro ao cidadão para tentar aplicar a verdadeira justiça, o senhor acredita que essa postura do magistrado ela vai se traduzir em eficiência para o próprio aparato estatal? Sem dúvida. A gente tem que verificar que o juiz hoje tem que ser um juiz moderno, um juiz que, eventualmente, dentro da dinâmica processual que nós temos, ele tem que procurar ter criatividade para agilizar o processo, né? E a gente tem verificado aí que várias sugestões têm surgido, né, de magistrados, de juristas que a Pamages escutou, justamente para melhorar o funcionamento do processo, para que ele não seja uma estrutura aí viciada, que no fim não leve a nada, e algumas reformas acabaram sendo feitas na legislação processual penal, na legislação processual civil, tanto na área de execução penal como na área de execução civil, que vão permitir que haja uma agilização nos trâmites processuais, mas eu acho que também depende fundamentalmente de uma mentalização dos juízes, de procurar
aplicar bem essas normas, de encontro ao que o legislador eventualmente estipulou, que é justamente a agilização processual. Então, o juiz, toda a interpretação legislativa que tiver que ser feita, tem que ser feita no sentido de agilizar a solução final, a satisfação final do direito da parte ou do direito do Estado.